Olá pessoal, então vamos agora à nossa última parte aí do roteiro 10. Eu coloquei ele como uma continuação do roteiro 10 parte 2, porque era para ter feito tudo como uma parte 2, mas como ficou muito longo, eu resolvi só colocar como continuação. Eu não coloquei parte 3 porque não era muito diferente do roteiro 2, então é só uma continuação mesmo. Eu andei fazendo uns testes aqui antes de gravar esse roteiro para vocês e o que aconteceu. Vou mostrar para vocês. Eu já tinha mostrado isso numa outra aula quando a gente criou as nascentes. Agora a gente vai trabalhar com essa área de estudo e eu falei para vocês salvarem essa drenagem que a gente tinha criado no GRAS e não a do Saga. Só que quando eu fui criar as áreas de APP, essas áreas de nascente, elas ficaram muito diferentes dos locais que o Saga criou, porque o Saga ele criou menos drenagens, ele extraiu menos drenagem da imagem SRTM que a gente tinha. Então, o que eu resolvi fazer? Nesse caso da área de estudo, a gente vai recuperar o arquivo aí do Saga e vai utilizar ele, porque quando a gente dissolve, que é o que vocês vão daqui a pouco, ele ficou um arquivo meio esquisito. Então vamos usar aí o arquivo original do Saga que bate com essas áreas de app, pelo menos para vocês aprenderem aí a criar os buffers e unir esses buffers para criar as nossas áreas de preservação permanente dessa área de estudo. Eu não vou me basear no que seria a área de preservação permanente mesmo, né? Mas depois eu vou mostrar para vocês um site aqui para vocês tirarem dúvidas. Também tem livros aí que vocês podem tirar dúvidas sobre essas questões das áreas de preservação permanente. A gente tem o nosso arquivo salvo, então aqui eu vou desmarcar esse item aqui do GRAS, a gente não vai utilizar ele na área de estudo, a gente vai utilizar essas nascentes. Seleciona o GRAS aqui, para ver se a gente vai importar, às vezes ele já cai direto aqui. Então, nós vamos importar o arquivo que a gente criou no Saga. Então, você vai vir nessa opção aqui, antes da gente ir para o layout, que daqui a pouco a gente já vai para o layout. Então, aqui a gente vem em adicionar camada vetorial. Você vai clicar nos 3 pontos, a gente já fez isso aqui em várias outras aulas. E você vai vir dentro do disco C, na sua pastinha, Estrela do Sul, vai abrir a pastinha Meus Dados e dentro dessa pastinha Meus Dados você vai ter a pasta Saga que a gente criou ela em outras aulas. Então, você vai vir, coloca aqui Shapefile, ele vai te mostrar todos os arquivos Shapefiles, o que a gente está procurando é esse arquivo aqui, canais. Então, você vai clicar nesse arquivo canais, vai dar um abrir, vai adicionar, vai fechar. Ele vai vir o arquivo inteiro, que foi como a gente tinha criado. Agora, a gente vai recortar ele da mesma forma que a gente tinha recortado do GRAS, isso é rapidinho de fazer. Então, você vai clicar aqui em canais, vai vir em vetor, geoprocessamento, recortar. Já vai estar o seu arquivo de camada de entrada, o de sobreposição você vai escolher o limite da área de estudo. Aqui nos 3 pontinhos você vai clicar, vai vir em salvar no arquivo e vamos lá dentro da nossa pastinha, roteiro 10 mesmo, salvar esse arquivo, porque a gente vai utilizar ele aí agora, então roteiro 10. A gente vai salvar aí como rede, redes, né? Redes de drenagem, o mesmo nome que está ali, não precisa, depois a gente muda isso aí, se tiver que mudar. Então, colocou aqui redes de drenagem, clique em salvar, clique em executar. Fechamos. Pode desmarcar e, na verdade, pode até remover esse arquivo aqui, canais.
E a gente vai ficar só com o arquivo que a gente precisava, que agora está dando certinho com as nossas áreas de nascente. A gente já vai mudar a cor desse arquivo rede de drenagem. Vamos escolher aí um azul. Aplica, dá OK. Então aqui eu mudei a cor lá em propriedades. Não descrevi porque a gente já fez isso em outras vezes. Então você já sabe fazer isso aí. Agora sim a gente vai gerar um buffer aqui a partir das nascentes, um buffer a partir dos nossos canais e depois a gente vai unir isso. Então você vai deixar selecionado aqui em rede de drenagem, vai vir em vetor, vai vir em geoprocessamento, buffer, e a gente vai colocar aqui um buffer de 100 metros. Não significa que isso está certo, né? Porque a gente não sabe as características aí dessas áreas. Eu vou colocar 100 metros só para dar uma ideia, dar um tamanho bom aí de buffer, para a gente fazer atividade. Então, ó, tem esse site aqui que tem a cartilha do Código Florestal. Vou deixar o site na descrição do vídeo, que ele fala aí sobre características de app, fala sobre tamanhos de app. Depois, se você tiver dúvida, quando você estiver fazendo um trabalho seu aí específico, você vai dar uma olhada sobre essa questão das app, 50 metros no entorno de app, né? Ele fala aqui. A gente vai criar aí mesmo nas apps um de 100 metros, mas você dá uma olhada nas informações aqui sobre essas características das apps. Então, voltando aqui, nas redes de drenagem a gente criou 100 metros. Aqui em bordeada, a gente vai clicar nesses 3 pontinhos, vai vir em salvar no arquivo, e também dentro da nossa pasta roteiro 10, a gente vai salvar como app rios, para a gente saber. Então, clico em salvar, clico em executar. Fecho, ele criou, tá vendo? Ele vai criar aí separadinho, porque o nosso arquivo ele tinha criado com linhas separadas, mas não precisa de preocupar com isso não, que depois a gente vai dissolver esses resultados aí. Então, criamos a app dos rios, agora nós vamos criar uma app para as nossas áreas de nascentes. Então, você vai vir aqui em nascentes, áreas de estudo, seleciona ele, vem em vetor, vem do mesmo jeito geoprocessamento buffer, e vamos criar também no entorno dos pontinhos de nascente buffers de 100 metros, só para a gente unir. Como eu falei, você dá uma olhada aí nas características, que são 50 metros, né, referente à questão das áreas de nascentes. Aqui em bordeada, você vai clicar nos 3 pontos, salvar no arquivo, e vai salvar como app nas, que seriam das nascentes, só para a gente saber separar na hora de unir eles. Então, clico em salvar, clico em executar. Ele criou esses apps aqui. Ele criou os buffers aqui de apps. Eu joguei para cima para sobrepor esse arquivo de app rios para visualizar. Então, tá vendo? Agora a gente vai unir esses arquivos e depois a gente vai dissolver esses arquivos. Então, você vai vir aqui em vetor, geoprocessamento, vai vir em união e a gente vai unir app nascente com app rios. Na verdade, dessa forma mesmo. Se não destacar tanto ali as apps, a gente vem e aumenta essas apps. Vamos ver, eu acho que não vai destacar muito não. Então, clica aqui nos 3 pontinhos
Não, na verdade não vamos salvar esse arquivo de união, que depois a gente vai dissolver ele, então não tem problema a gente criar ele como camada temporária. Então só preenche esses dados, clique em executar e fecha. Então ele criou esse arquivo de união, você pode vir desmarcar esses dois aqui, ele uniu todos os arquivos, tá vendo? Ele uniu aqui com os arquivos de apps. Aqui, se a gente tivesse criado um app de 30 metros, nos rios, ele tinha destacado mais. Então, o que a gente vai fazer? Eu não gostei desse arquivo aqui, não. Só para ficar destacado no nosso mapa final, a gente vai vir de novo e criar outra app aqui. Vamos criar 200 metros para você ver. Porque se a gente tivesse criado com 30 metros, 50 metros, a app tinha destacado mais. Mas é bom que você treina aí. Então, clica em nascentes, área de estudo de novo. Vem em vetor. Geoprocessamento, buffer, vamos criar um buffer de 200. Então, vem em bordeada, aí clico nos 3 pontinhos, vem em salvar no arquivo, dentro de roteiro 10 a gente vai criar app 200. Salvar, executar, fecha. Então, se eu te mostrar aqui a app que a gente tinha criado de 100 metros, olha, deu uma diferencinha. Então, quando a gente coloca a app dos rios, ela destaca mais. Então, é só para ter esse destaque, na verdade, no mapa final lá, que a gente vai fazer isso. Então, a gente vai usar de novo a nossa ferramenta de união. Então, vamos aí, que é bom que a gente treina. Então, vou deixar tudo desmarcado aqui, deixar só os rios desmarcados. Deixar aqui desmarcado. Vou só clicar aqui em saga. Venho aqui em vetor. Venho em geoprocessamento. Venho em união de novo. Então, aqui eu vou unir a app 200. Vou deixar aqui na minha camada de entrada app 200. Com app rios. Então, clico, venho aqui nos 3 pontinhos, não vamos vir nos 3 pontinhos, vamos criar só um arquivo temporário e vamos executar. Ele vai criar um outro arquivo com o nome união. Fecha aqui. Tá vendo que a gente tem 2, porque ele criou arquivos temporários. Então, esse aqui que destacou, esse era o outro. A gente vai eliminar esse outro aqui já para não confundir nossa cabeça. Então, vem aqui e remove essa camada. A gente vai ficar só com essa camada onde a app aqui está destacando mais. E agora, viu que ficou essa bagunça? Eles ficaram todos um cruzando o outro. Se você clicar aqui, eles ficaram... Tem que clicar aqui no... Olha, todos separadinhos. Agora a gente vai usar uma ferramenta que ela vai unir tudo isso aqui. Ela vai dissolver tudo e unir em um arquivo só. Então, você vai vir aqui em vetor de novo, geoprocessamento e vai vir em dissolve. E sua camada de entrada tem que ser esse união. Aqui em dissolvido, a gente vai vir nos 3 pontos, vai vir em salvar como... E vai criar app underline aí, para a gente saber que é da nossa área de estudo, que vai ser o arquivo que a gente vai usar depois. Então, clique em salvar, clique em executar. Fecho, o meu arquivo ele veio todo unido, tá vendo? Então, ele dissolveu e veio em um arquivo só. Agora, a gente vai remover esse união aqui. Então, venho em remover camada. Vou tirar aquilo que eu não preciso. Vou remover appnas também, que eu não preciso mais dele. Vou remover
esse app Rios, que eu não preciso mais dele. Vou remover esse app 200 também, que eu não preciso mais dele. E a gente vai deixar só esses arquivos aqui dentro de sala. Estrela do Sul a gente não vai usar, a gente vai usar esse. Então, vou jogar esse aqui para cima do que a gente criou aí agora, que é esse rosa. Eu tinha deixado ele selecionado, por isso que ele estava em amarelo. E a gente vai mudar a cor desse app aí. Então, vamos mudar ele para uma cor verde. Então, vem em propriedades, vem em simbologia preenchimento simples. Vou escolher um verde claro. Pode escolher um verde claro aí também que você gostar. Dou um OK. Então, a gente tem os nossos pontinhos aí criados com as nossas áreas de preservação. Vou diminuir um pouco o tamanho desses pontos da nascente, então clica também aqui em nascentes, área de estudo, vai em propriedades. Vamos diminuir o tamanho do ponto, clica aqui em marcador simples, em simbologia, e diminuir esse tamanho do ponto para 1,4 e aplica. Pode diminuir um pouquinho mais. Pode ser 1,2. Aqui em cor do traço, a gente vai colocar vermelho também, igual para a cor do preenchimento. Então, vem aqui num vermelho, aplica, dá OK. Então, a gente tem aí criado as nossas áreas de app, que depois a gente vai usar ela no layout do mapa. Então, essa parte aqui a gente já terminou. Agora nós vamos para os layouts e vamos criar aí os mapas que estão faltando, que seria a base cartográfica dessa área de estudo, a carta imagem, o mapa de nascentes e apps, o layout e o mapa de uso e ocupação do solo. Então nós vamos desmarcar isso aqui que a gente criou agora, depois a gente volta nele. Vamos colocar essa rede de drenagem aqui para cima, já para deixar ela em limite. Vou colocar aqui para cima. Vamos marcar a rede de drenagem, vamos desmarcar essas opções aqui. No meu tá marcado, às vezes no seu não está. E tem um detalhezinho, olha. Quando eu ativar aqui, está vendo que parte da estrada ela pega aqui dentro. Para a gente não deixar esse arquivo inteiro aqui, a gente vai criar um outro arquivo e recortar ele, só para a gente ter uma estrada aí da nossa área de estudo mesmo. Então aqui em cima, você vai clicar aqui em cima com o botão direito, vai vir em exportar, salvar feições como, aqui em formato tem que estar marcado shapefile, confere se está marcado, clica nos 3 pontinhos e dentro da sua pasta roteiro 10, você vai salvar como, salva como rodovias já, rodovias, que a gente não precisa alterar lá na legenda, depois na hora do layout. Então, rodovias, salvar, confiro se o meu sistema de referência ele é o Sirgas 23 e vou dar um OK. Ele salvou o mesmo arquivo, olha, tá vendo? Mesmo arquivo. O que a gente vai fazer? Agora, em cima desse seu arquivo rodovias, você vai clicar com o botão direito, rodovias, né? Clicar com o botão direito, vai vir em propriedades e a gente já vai alterar as propriedades desse arquivo em simbologia linha. A gente vai colocar ela vermelha também.
Dá um aplicar, vem a largura do traço, posso aplicar depois que eu mudar a largura do traço, não tem problema. Vou colocar aí 0,86, dou um aplicar, dou um OK. Então, agora você vai deixar a rodovia ainda selecionado, vai clicar no lapisinho. Clica no lápis para abrir a camada de edição, você vai vir aqui em quebrar feição. Então, clicou em quebrar feição, não é aqui em dividir partes, é quebrar feição. Clique em quebrar feição, vem um pouco acima aqui do seu limite, clica, encerra com o botão direito. Então, você consegue clicar aqui e pegar esse pedaço e deletar ele. A mesma coisa a gente vai fazer aqui nos outros. Então, vem de novo em quebrar feição. Vou clicar aqui e vou vir e cortar aqui também já, ó. Clico aqui, encerro com o botão direito. Então, venho e já deleto essas outras partes que eu não preciso. Então, feito isso, eu clico no botãozinho de salvar, desativo a edição do arquivo, vou vir aqui de novo em rodovias, clico com o botão direito em propriedades, vou vir em rótulo, não rotular, eu vou marcar rótulo simples, vou vir aqui em buffer e marcar para desenhar. Vamos aumentar também o texto, clica aqui em texto e vamos colocar aí tamanho 11. Aplica, dá um OK. Então, ele lança o nome das nossas rodovias aí para aparecer no nosso mapa. Agora, vamos eliminar essa cor aqui. Vamos, na verdade, colocar uma cor cinza. Aqui no interno, vamos colocar um cinza. Então, clica aqui em cima do limite área de estudo, botão direito propriedades, vem em simbologia, vamos escolher aí um cinza, aqui, clica em preenchimento simples, vou clicar aqui no cinza, vamos escolher um cinza, puxa aqui para um cinza mais claro, um pouquinho mais claro do que esse cinza que aparece aí. Parece que ficou meio azul isso aqui. Então, vou escolher aqui, ó, escolhe o preto. Vamos ver se ele vai mostrar outras cores aqui. Basta você, qualquer cor que aparecer, você puxa aí para ir para um tom de cinza. Ou também você tem a opção aqui de vir em escolher cor, escolhe aí um cinza, ou vem aqui e move para escolher esse cinza. Eu vou vir aqui nessa opção, escolher esse cinza, tô tentando deixar ele um pouco mais claro, mas ele tá ficando aí meio azul. Agora deu certo, ó. Então, você tenta aí achar um tom de cinza que seja mais claro. A cor do traço, a gente vai manter ela preta. A gente vai aumentar aqui a largura do traço. Pode aumentar para 0,86. E aqui em estilo do traço, você vai colocar linha tracejada. Dá um aplicar, dá um OK. Então, ele vai ficar dessa maneira, assim. Agora, a gente vai ir lá para o layout. Então, você vai vir em projeto, novo layout de impressão. Aí, a gente vai salvar como base C, A, E. Né, ou estudo, vamos colocar assim para não ficar
meio confuso. Então, seria aqui base cartográfica da área de estudo, né? Então, só resumir aí o nome. Então, base CA estudo, dou OK, ele vai abrir para a janelinha que a gente foi aí na primeira parte desse roteiro, parte 2. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai usar o modelo daquele outro também. Eu vou mostrar para vocês que dá para a gente aproveitar o modelo, a gente só tem que modificar algumas informações. Então, você vai vir em Layout, vai vir em Adicionar a partir de modelo, e daqui a pouco a gente vai criar um novo modelo aqui, vocês vão entender o porquê. Então, clico aqui no meu roteiro 10 em modelo mapas, dou um abrir. Aqui ele vai jogar para fora, porque o nosso mapa de Estrela do Sul ele ficava mais ou menos nessa área. Para você mover ele para cá, a gente vai vir aqui nesse item aqui do lado direito, nos nossos itens que a gente tinha criado naquele modelo, você tem que jogar o mapa para cima do retângulo, porque o retângulo é essa área branquinha que a gente tinha criado aqui para fazer esse contorno. Então, clica e arrasta para cima, então clica em retângulo, tenta arrastar para baixo. Então, puxa mapa para cima. Quando você conseguir puxar ele para cima, aqui o norte ele tem que estar acima também. Aqui em barra de escala, a gente tem que excluir essa barra de escala, porque a gente tem que criar outra. Então, vem aqui, clica com o botão direito, clica em apagar item. Vamos subir tudo isso aqui, ó. O mapa vai ser o nosso primeiro. Então, deixa o mapa primeiro. Na verdade, tem que ser a seta norte, porque a seta norte tem que subir. Tá vendo que ele vai sobrepondo aqui. Então, deixa aí seta norte, mapa. E vamos puxar o retângulo também lá para cima, que são os que eles estão sobrepondo um ao outro aqui, que pode sobrepor um ao outro. Então, deixa nessa sequência aqui. Os outros não tem problema a sequência que ficar, não. Então, seta norte, mapa 1, né? E retângulo. Então, quando eu clico aqui, ele me mostra qual é o arquivo que é. Então, a gente vai mexer nessa parte aqui agora. Você vai vir nessa opção aqui de mover. E vai mover isso aqui mais para a área central. Então, move para mais ou menos para o centro. E aqui em escala, você vai colocar 200.000. Então, 200.000, confere se colocou 200.000 direito. Se você esqueceu um zero, dá um zoom aí, ele vai ficar vai ocupar uma área muito maior, então é 200.000. Então, centraliza, procura centralizar aí, deixar de um jeito melhor aqui a posição das coordenadas, busca centralizar. Vou deixar assim. Aí, nós vamos em outro item aqui, também ao lado direito em grades. Vamos clicar aqui em grade 1 e vamos vir em modificar grade. Então, nós vamos, nessa opção de intervalo, modificar para 10.000. Estava 15.000, nós vamos modificar para 10.000. Então, ele vai ficar dessa forma que você está visualizando aqui o meu. Então, a gente volta aqui. Tá tudo certo com o nosso mapa. Se você quiser, eu quero mover um pouquinho para cá, para deixar as coordenadas de um jeito bom, pode mover o seu. Então, vai movendo aí para ficar com um visual do jeito que você achar melhor. Sempre clicando aqui para mover. Se você clicar nessa, você move o desenho para fora. Então, as nossas coordenadas, como a gente tinha essa grade pronta, elas já ficaram certinhas. Agora, a gente tem que mexer no título e nesses outros itens aqui.
A gente tem que colocar as curvas de nível também. Então, vem aqui no QGIS. Aqui a gente tinha colocado curvas de nível AE, puxa ali também já para base cartográfica, para ficar tudo em base cartográfica. E vamos colocar essas linhas das curvas em preto, que se a gente colocar em cinza, ele não vai aparecer muito bem nesse cinza claro. Então, clica aí em propriedades, vai em simbologia linha simples, coloca preto, deixa 0,26 mesmo, uma linha mais fina, dá um aplicar OK, ativa ele, né? Volta lá no layout e dá um redesenhar, que aí ele ativou aqui na tela as curvas de nível. Então, vamos alterar o título. Você seleciona essa setinha aqui de selecionar, clica no título. Essa aí é a base cartográfica da nossa área de estudo. Como ela é uma bacia inteira, nós vamos trabalhar só com o nome área de estudo. Então, coloca aí em letra maiúscula área de estudo. Se fosse uma bacia hidrográfica, você colocaria bacia hidrográfica do Rio tal, né? Então, base cartográfica área de estudo 2020, já economizou o nosso tempo. A sua legenda, a gente vai vir aqui, vai vamos reduzir aqui, clica aqui em cima do grupo, que seria, e já clica no menos. Ele vai tirar tudo da sua legenda. Aí você vem aqui e clica no mais. E você marca essa opção aqui de mostrar apenas camadas visíveis, que ele vai te mostrar todas as camadas que elas são visíveis. Você vai clicar na primeira, clicar no Shift do seu teclado, clica na última e dá um OK que ele adiciona todas. Então, adicionou todas, a gente tem que passar as linhas para cima do polígono. Então, sobe. Então, das mais finas para mais grossa para o polígono. Então, aqui a nossa legenda, ela já está mais ou menos pronta. A gente não vai conseguir diminuir ela porque a gente tinha posto um espaçamento grande. Então, para diminuir um pouquinho, eu vou vir aqui embaixo em espaçamento. Você também vai mudar o seu aí. E vai mudar o espaçamento para... Pode mudar para 9, que já vai ficar um espaçamento legal. Tá vendo que ele diminuiu aqui o espacinho? Então, muda aí para 9 seu espaçamento. Acho que a gente pode, na verdade, dar um espacinho maior às fontes. As fontes estão certas, as fontes que a gente utilizou foram só essas para a base cartográfica da área de estudo. Aqui eu coloquei, depois a gente vai usar aí uma nova fonte que é a do INPE, que a gente não tinha colocado ela no outro mapa, mas é só quando a gente usar aí a imagem de satélite. E eu vou passar aquele arquivo também com essa fonte do INPE para vocês. A gente vai subir aqui um pouquinho, conferir se os tamanhos aqui eles batem mais ou menos, conferir se tá tudo dentro. Tá vendo que o meu aqui tava escondido essa parte do IBGE, então tem que ficar bem distribuído isso aí. Aqui a gente vai subir um pouco, que a gente vai inserir uma imagem. Olha, vamos subir aqui um pouco. E a gente vai aumentar esse quadrantezinho aqui,
tira o espacinho que está aqui em cima que a gente tinha colocado no outro mapa. E aqui a gente vai colocar um símbolo da Uniub. Então, a gente vai fazer o que? A gente vai diminuir isso aqui, para a gente ter um pouco mais espaço. Vamos abrir aqui o parêntese, então coloca dessa forma também, para a gente inserir uma imagem aqui. Como eu estou trabalhando aí com aulas para os meus alunos da Uniub, a gente vai inserir uma imagem da Uniub. Então, eu vou colocar essa imagem na descrição do vídeo para vocês também. Então, vocês salvam, tem essa imagem aí dentro da pastinha Roteiro 10. E a gente vai inserir essa imagem utilizando esse item aqui, adicionar uma nova imagem ao compositor. Clico, venho aqui, coloco em algum lugar mais ou menos assim, centralizado, e vou buscar a imagem, que é essa imagem que vocês têm que pegar na descrição do vídeo. Então, clico nesses 3 pontinhos aqui ao lado direito que aparece. Vou lá no disco C, eu salvei a minha no roteiro 10, eu recomendo você salvar na pasta roteiro 10 também. Essa imagem aqui, figura, modelo. Então, ele adicionou aqui para mim. Se eu quiser, eu posso colocar, aproximar, redimensionar moldura, que ele coloca a moldura, a imagem aí mais ou menos próxima ao que seria a moldura. Vou vir aqui e marcar moldura, para ele marcar aqui ao redor. Então, vai ficar dessa forma. Clica aqui de novo para aparecer esse item, você vai escrever aqui embaixo, no caso dos meus alunos, Engenharia Ambiental. Desce aqui, tá vendo? Até aparecer aqui na tela e mexe aí no espaço até centralizar mais ou menos embaixo da figura. Então, tem que ficar dessa forma. Sistema aqui de referência, ele é o mesmo que a gente utilizou, a gente não precisa de mudar nada. E a nossa base cartográfica da área de estudo, ela está pronta, quase pronta, falta a escala, né, gente? Então, clico aqui em adicionar uma nova barra de escala. A gente vai criar a escala aqui desse lado agora. Pode arrastar e soltar. E a gente vai deixar a escala dessa forma que apareceu. Agora não vamos colocar fundo nem nada não. É uma outra opção que a gente pode deixar assim também. Então, nosso mapa está finalizado, você vai dar um salvar. E antes da gente salvar essa imagem, a gente vai salvar isso aqui como um modelo, que aí a gente não precisa modificar tudo que a gente modificou de novo, colocar o Uniub de novo. Então, você vai vir aqui em Layout, salvar como modelo. Dentro aqui de roteiro 10, você vai salvar como modelo mapas underline 2, que é o nosso segundo modelo que a gente vai ter aí. Então, clique em salvar. Esse modelo está salvo para a gente utilizar nos próximos layouts que a gente vai fazer dessa área de estudo. Agora sim, você vai vir em Layout, exportar como imagem, e dentro da pasta mapas aí em roteiro 10, você vai salvar como base CA Estudo com o mesmo nome que aparecer aí. Então, clique em salvar, e você sabe que a sua imagem está salva quando aparece essa opção aqui. Então, pode fechar esse item, se quiser já fecha isso aqui de uma vez, no outro eu ensinei a fazer de outra maneira. Aqui, vamos fechar isso aqui já de uma vez.
Aí volto aqui pro QGIS, já desmarco não. Aqui, agora a gente vai mudar essa cor, a gente vai mudar para um fundo transparente que a gente vai usar os limites dessa área nos nossos outros arquivos. Então, clica aqui com o botão direito, vem em propriedades, preenchimento simples, aí você vem aqui em preenchimento transparente, dá um aplicar, ok. A gente vai ter isso aqui. Retira suas curvas de nível e ativa a sua imagem. Então, a gente vai deixar dessa forma, vai ativar a imagem, e aí você vai vir aqui em projeto, novo layout de impressão. A gente vai salvar como carta, underline imagem, dá um ok. Aqui a gente vai buscar o nosso modelo que a gente criou agora, então vem em layout, adicionar itens a partir do modelo e nós vamos selecionar agora o modelo mapas 2 e abrir. Ele já vai abrir aqui com a figura centralizada do jeito que ela teria que abrir, com as informações mais ou menos já certas. O que a gente tem que fazer aqui no caso? Ele tá gerando um errinho quando eu tento salvar a figura, se eu não jogar esses itens aqui para cima. Então, eu tenho que jogar, elimina aqui já a barra de escala, apaga, né, botão direito apagar. Aqui, se eu não jogo a seta norte para cima, ele gera um erro na hora de salvar o meu arquivo. Pode ser que se você tente aí, não aconteça isso. O meu, ele está gerando um erro. Então, eu estou jogando já direto para cima a seta norte, o mapa e esse retângulo, eu estou deixando eles aqui acima de todos. Vamos deixar essa imagem também aqui acima dos textos. E daqui a pouco a gente modifica esses textos. Aqui a gente não vai precisar modificar nada. A gente tem que criar outra escala, então já vamos criar essa escala, que clico aqui, clico e arrasto, posiciono aqui do jeito que eu achar melhor e vou mexer aqui na legenda, primeiro no título, vamos na sequência aqui. Então, vou colocar aqui, carta, imagem, Landsat 8. Então, carta imagem Landsat 8. A nossa imagem aí, ela é do ano de 2020, se não me engano, não lembro se foi 2019 ou 2020 que a gente pegou. Aqui teria que ser o ano certo. Convém, não vou olhar agora, porque senão a gente vai ficar demorando, mas convém olhar o ano da imagem para colocar o ano da imagem aqui. Vamos deixar 2020 mesmo. Então, carta imagem Landsat, que a gente está trabalhando só essa questão do layout. Então, carta imagem Landsat 8, área de estudo 2020. Vamos modificar a nossa legenda. Então, aqui a gente tem que tirar essa curva aí, que a gente não vai precisar dela mais. Então, retiro. Aqui também a gente esqueceu um detalhezinho que foi mudar essa questão dos nomes. Então, depois eu vou separar isso na aula aí antes de fazer o outro mapa, que seria a questão de alterar os nomes. Acontece, né? Como eu não olhei o layout final, não vi que eu não tinha alterado os nomes aqui de novo. Então, vamos inserir, dar um clique duplo em cima desse nome, rede de drenagem, já tirar esse underline aqui, porque na legenda não pode ir esse underline. Dou um ok. Aqui tá tudo certo.
Aí, clica aqui no mais, vamos deixar aqui mostrar apenas. Ele tem, a gente vai inserir a imagem aqui, dá um OK. Na verdade, não precisa da gente inserir a imagem na legenda, não. Pode dar não precisa de inserir a imagem na legenda. A gente vai deixar só esses itens, que são os itens que estão aparecendo ali mesmo. Então, agora aqui em fonte a gente tem que mudar algumas coisas. Então, aqui nós vamos deixar todos esses itens, porque a gente usou todos eles. Vamos só liberar um espaço. Vamos colocar primeiro a fonte, depois a gente vê se vai precisar de espaço aqui. Então, vem aqui no arquivo que eu te repasso aí na descrição do vídeo e copia essa daqui, ó, imagem Landsat 8 do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Aqui eu coloquei a composição que a gente usou, que foi a 4R3G. Aqui ficou ao contrário, eu vou corrigir aqui que no arquivo de vocês eu vou mandar o certo, 4R3G2B. Então, vem aqui, cola, aqui realmente a gente vai ter que colocar um pouquinho de espaço. Vamos tirar esses espaços aqui. Ver se dá pra gente ir apertando. Deixa eu dar um zoom. Então, você vai olhando o seu aí também, porque pode variar essa questão do tamanho do espaço. Diminuir esse aqui um pouquinho também. Descer. Desço esse. Vou liberando mais espaço para esse. Então, agora está aparecendo todas as fontes. Sistema de referência aqui é o mesmo, não preciso mudar. Aqui também a organização é a mesma, o símbolo que ele tem que ficar é o mesmo. Então, sua carta imagem ela já está pronta também. Então, dá um salvar, vem em layout, exportar como imagem e pode salvar como carta imagem também. Então, salvar, salvar. Salvou e agora nós vamos para o nosso próximo. Venho aqui, vou ativar agora o nosso mapa de nascentes, então, colocar aqui a app, que é aquele arquivo que a gente criou, e os pontinhos de nascente, então esses pontinhos eles têm que estar acima. A gente já pode corrigir aqui, que vai direto certinho para a legenda, então vamos renomear aqui já. Vem em renomear camadas, coloca apps, área de estudo. Já fica aí certinho, voltando aí, projeto, novo layout de impressão, coloca apps aí, pra gente saber, dou OK, mesma coisa, layout, adicionar itens a partir do modelo, escolho o modelo mapa 2, dou um abrir. Ele já lança aqui tudo certo na tela. Nesse caso aqui, eu não preciso
alterar a minha escala, porque aqui vão ser todos a mesma escala, que são é o mesmo arquivo de área de estudo, então não precisa alterar. Eu vou alterar o nome. Vou deixar dessa forma aqui, com os itens sem subir. Vamos ver. Se gerar o erro aí, eu volto e faço o meu, que é bom que às vezes você observe o seu. Se não gerar o erro que estava dando a hora que eu estava fazendo os testes, é bom. Então, vem aqui o meu do título para a Então, a gente vai colocar áreas de preservação permanente. Área de estudo. O 2020 não está aparecendo, mas a gente muda isso aqui, ali. Acho que ele ficou aqui embaixo. Vamos olhar. Aqui em legenda, a gente já vai alterar a legenda, a gente já muda um pouco para abrir espaço. Então, a gente não tem curva de nível aqui. A gente vai fazer uma coisa, a gente vai ativar as redes de drenagem. Volta aqui no QGIS e ativa. A rede de drenagem está ativa, né? É porque eu não tinha, ela ficou meio ruim aqui em cima desse verde. Mas vamos deixar. Então, está ativa a rede de drenagem, não está ativa as curvas de nível. Então, vem aqui, clica no menos, clica no mais. Vamos só conferir se está faltando alguma coisa. Clique em mostrar apenas as camadas visíveis. Então, não está mostrando nascente área de estudo. Não está mostrando app. Então, clica no Ctrl e seleciona app. E o restante ele está mostrando. Então, clica aí no Ctrl, app, nascentes e dá um OK. A gente tem que subir as nascentes porque elas são pontos, então você clica lá e clica na setinha para subir. Então, ponto, drenagem tá com linha mais fina, linha mais grossa, o limite da área de estudo e as áreas de app. Então, a gente vai vir aqui embaixo e mexer no espaçamento para liberar espaço ali, então clica aqui em espaçamento. Vem aqui nesse item espaçamento de caixa e reduz ele para 5. Então, vai ficar 5 aqui, espaçamento de caixa. A legenda está pronta, mas ainda está sobrepondo aqui. Vamos subir um pouquinho o nome. A gente ainda tem que descer mais um pouco. Aqui, em fonte, a gente vai tirar os espaços. Tá vendo que não apareceu o INPE, porque a gente não tinha, quando a gente salvou como modelo, não tinha colocado o INPE aqui ainda. Mas essa a gente não utilizou como fonte o INPE, a gente utilizou só o IBGE e os dados SRTN mesmo. Então, diminui o tamanho da janela. Sempre dá um zoom se você tiver com dúvida sobre os tamanhos, que é mais confiável. Se você não tiver costume, então desce um pouco aqui, desce a legenda para aparecer o 2020 lá, aumenta o tamanhozinho aqui. Então, vou descer mais um pouco esse. E tudo certo. Pronto, o nosso mapa de áreas de preservação permanente. Basta eu dar um salvar. Venho aqui em layout e exporto como imagem. Nesse momento aqui, quando eu estava fazendo alguns testes, que ele gerava um erro falando sobre a questão do norte. Mas vamos ver se não gera esse erro agora. Então, exportar como imagem. Salva aí como appzae mesmo. Clique em salvar. E clique em salvar. Então, ele não deu erro dessa vez. Então, deu tudo certo. Aqui eu sei que deu certo. Eu volto para o QGIS para a gente fazer o nosso próximo, que é o nosso mapa de
Uso ocupação do solo, então vou desmarcar essas opções, vou deixar marcadas as redes de drenagem, as estradas, não tem problema. Vou marcar aqui classificação corte. E aí, o que a gente vai alterar? Como é bom deixar as rodovias, a gente vai alterar esse vermelho aqui da pastagem natural. Então, clica em cima de pastagem natural, vem aqui, né, em simbologia, e vamos alterar aí, vamos alterar para o cinza mesmo. Não é essa cor que é de costume usar não, mas altera aí para um cinza. Então, vai ficar aqui dessa forma. Fecha aqui, não tinha fechado, né? Vamos fechar aqui. Vamos de novo do jeito que a gente está fazendo agora. Projeto, novo layout. Uso. Underline. Aí, vamos colocar assim, ok. Mesma coisa. Venho layout. Venho adicionar itens a partir do modelo, modelos mapas 2, dou um abrir. Não precisa alterar nada aqui no meu mapa, nem o norte, nem escala. Vou vir aqui e mudar o nome. Então, vamos colocar aí uso e ocupação do solo. Área de estudo, deixe dessa forma. Aqui na legenda, a gente vai retirar as curvas. Vamos clicar aqui no mais, mostrar apenas as que a gente precisa. Então, a gente tem que incluir essa classificação corte, que a gente vai alterar o nome dela, ok. Aqui em classificação corte, você vai dar um clique duplo e vai colocar só usos. E dá um ok. Aqui ele abriu muito espaço da legenda, então vamos diminuir um pouco o espaçamento da legenda mesmo. Então vem aqui em espaçamento. Diminui esse espaçamento para 2. Então, espaçamento de caixa para 2. A gente vai ter que dar um jeitinho de eliminar alguns espaços aqui também. Vamos ver o que a gente faz. Qualquer coisa a gente joga aqui para dentro a legenda se não tiver muito espaço aqui. Então, clica aqui. Vamos deletar esses espacinhos. Aqui, como a gente está usando a gente está deixando a drenagem, a gente vai ter que deixar esses dados altimétricos, porque a gente criou a drenagem a partir disso. Mas, vamos deixar, porque a gente criou, então vamos deixar aí na fonte. Aqui a gente tem que colocar, porque a gente usou a imagem para fazer. Então, vem aqui, copia do seu arquivo, cola aqui. Então, eu acho que vai ser difícil a gente liberar um grande espaço. O que a gente vai fazer? A gente vai jogar a legenda aqui para dentro, então. Ele está aparecendo para o fundo, então tá aqui, entrou para o fundo do mapa. Então, o que você faz? Vem aqui e arrasta a legenda para cima, até ela aparecer. Aí já apareceu. Então, a minha legenda tá aqui. Aí, o que eu faço? Eu vou subir essas informações aqui, organizar elas melhor. Então, você faz da mesma forma. Vamos dar um espaço aí. Venho aqui e puxo para aparecer a minha outra fonte. Vou dar um espaço aqui também. Aí agora a gente tem espaço sobrando. Se a gente deixar muito espaço, vai ficar feia. Então, vamos jogar aqui.
alinhar um pouquinho. E vou subir também, vou aumentar um pouco isso aqui. Então, desce um pouco de engenharia. E pronto, nosso mapa está finalizado. É muito rápido quando a gente deixa assim um modelo já mais ou menos pronto. Então tá aparecendo tudo aqui na nossa legenda. Se a gente quisesse aumentar mais o espaço aqui da legenda poderia, mas eu não vou fazer. Então dou um salvar. A gente tem que mudar aqui o nome na legenda, tá vendo? Olha, rede de drenagem dá um clique duplo. Isso aqui é melhor a gente fazer quando a gente cria o modelo, porque não tem que ficar fazendo todas essas modificações todas as vezes. Então, dou OK. Agora tá correto. Venho em Layout, exportar a imagem como, e salvo como usa E, salvar. Agora eu vou vir aqui, vou colocar exibir imagens extra grandes. Aqui esse arquivo mapas estrela é o arquivo que eu coloquei lá na outra aula, você não vai ter esse arquivo aí, porque é o arquivo que eu estou te mandando em PDF para você visualizar como modelo na outra aula, né? Se eu vou fazer os outros também como modelo, então você vai olhando aí, se você tiver dúvida como que esses mapas eles estão, eu te mandei esse arquivo na primeira parte desse roteiro 10 parte 2, e nessa continuação eu vou te mandar também esses outros arquivos que a gente criou agora, que seria esse da PP, esse da base cartográfica, esse de uso e a carta imagem. Então, ao todo, você vai ter aí 8 mapas. São os mapas que os meus alunos eles têm que me mostrar como trabalho final da disciplina. Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado aí de fazer esses layouts, né? Uma hora ou outra, tem hora que eu me perco, mas é normal acontecer isso, mesmo a gente tendo um certo costume em mexer no software, mas eu espero que vocês tenham aí esses mapas e que se orgulhem deles. Eu sempre falo para os meus alunos que eu acho um orgulho as finalizações de mapa, então você tem aí, né, o seu Atlas, é uma brincadeirinha aí, seu primeiro Atlas, seus primeiros mapinhas prontos aí, se você está mexendo a primeira vez com geoprocessamento, é claro. Então, um abraço e muito obrigada pela atenção de vocês.